Este é o livro Garota Desaparecida, série Ella Dark, suspense de FBI, livro 5, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Tessa girou a chave na fechadura, sem se importar se acordaria o pobre Jimmy mesmo àquela hora. Ela já devia saber que Jimmy esqueceria de tirar o lixo novamente. Estava ficando farta dos deslizes dele. Era tão difícil assim lembrar de uma tarefa tão simples? Todas as quintas à noite, levar o lixo para a calçada. Só isso. Não estava pedindo para ele construir uma pirâmide. Enquanto ela se matava de trabalhar no hospital, Jimmy provavelmente estava sentado, pesquisando antiguidades, como ele costumava dizer. Embora, logo em seguida, sempre se apressasse em dizer que estava reduzindo o tempo até a aposentadoria. Decida-se, ela queria dizer-lhe. Tessa entrou em casa decidindo deixar o lixo sem recolher. Talvez isso o ensinasse, mas talvez não. Depois de 20 anos de casamento, ainda era possível ensinar truques novos a um marido velho? Essa era uma questão para outro dia. No momento, a questão era o que fazer com a única hora que tinha antes que o sono chegasse. Tirou os sapatos de trabalho, abriu a geladeira e encarou seu conteúdo, sem gostar de nada que via. Não tinha energia para fazer um sanduíche. Seria o clássico de frutas vermelhas e queijo? Ou seria uma má ideia? Uma das outras enfermeiras lhe disse uma vez que queijo antes de dormir dava pesadelos, e ela não precisava de mais nenhum. Deixa pra lá. Descafeinado e TV trash eram o caminho mais fácil. Saiu da cozinha e entrou na sala de estar, onde sentiu outra presença. Instintivamente alcançou o interruptor da luz, mas se conteve. Viu a silhueta de seu querido marido desmaiado na poltrona, com um cobertor amassado aos seus pés. Tessa suspirou, percebendo que 1 hora na frente da TV não era uma boa ideia. Se ela acordasse Jimmy, ele ficaria rabugento até, pelo menos, a tarde do dia seguinte. Ela não precisava disso. Esquece, melhor ir dormir. Tessa abriu suavemente a porta da sala, cuidando para não incomodar o marido adormecido, metade por afeto genuíno e metade pelo fato de ter a cama só para ela. Deixou a bolsa no sofá como sinal de que chegara em casa em segurança. Além disso, poderia convencer Jimmy a passar a noite lá embaixo e lhe dar algum sossego. Tessa foi ao banheiro e removeu a pouca maquiagem que usava. Tirou o uniforme e limpou o gosto amargo de 12 horas, dando instruções. Sobre a pia, olhou pela janela e admirou a noite. Havia algo no retorno para casa nas primeiras horas da manhã que mexia com os sentidos. Enquanto todos dormiam, eles estavam na linha de frente, mantendo o mundo em movimento. Era o suficiente para dar às mentes mais fracas um complexo de herói. Sentou-se no vaso enquanto refazia o rabo de cavalo, mas parou quando chegou ao terceiro e último laço. Um ruído, uma espécie de arranhão, ou um farfalhar, parecia vir de trás. Tessa virou a cabeça em direção ao parapeito da janela e deu um passo atrás, com medo do que poderia encontrar. Olhou para os espaços entre os frascos de loção e então encontrou o culpado. Uma pequena caixa que antes continha hidratante tinha virado. Quando estendeu a mão para pegá-la, sentiu a corrente de ar da fresta da janela roçar a ponta de seus dedos. Jimmy tinha deixado a janela entreaberta, de novo. Ela estava cansada de falar sobre isso com ele. A brisa deve ter derrubado a caixa vazia, e afinal, por que havia uma caixa vazia ali? Ela não podia culpar o marido por isso. Era culpa dela mesma. Fechou a janela, sentou-se e voltou ao seu ritual antes de dormir. Ajeitou o rabo de cavalo e procurou o creme anti-rugas. Mas antes de alcançá-lo, o barulho voltou. Arranhar ou triturar. Era difícil identificar. Seria a água correndo pelos canos? Talvez o vaso sanitário estivesse com problemas de novo? De repente, ela puxou a mão para trás quando o som pareceu sair diretamente da ponta de seus dedos. Tessa correu de volta para a porta em pânico.
O barulho ficou mais alto, mais frenético. Ela não sabia o que era, mas tinha certeza de que era o som de algo vivo. Então, como um fantasma que se ergue das profundezas do inferno, a fonte do barulho se revelou. Uma mancha negra, esvoaçante e agitada, ergueu-se de entre os frascos de loção e se atirou para a luz do banheiro. Ai, meu Deus! Zrenia Tessa gritou enquanto recuava para o corredor. Ela espiou por uma fresta, incapaz de tirar os olhos da coisa. Como um dragão em miniatura, a criatura batia suas asas furiosamente enquanto se chocava com a luz ofuscante. Uma batalha que só renderia um vencedor. Mas isso não impediu o bicho de tentar. O que era aquilo? Uma mariposa? Uma daquelas mariposas gigantes que tinham migrado do sul e se instalado em Delaware entre todos os lugares? Fosse o que fosse, parecia um presságio de morte. Grande, peluda, preta como carvão. Tessa fechou a porta, prendendo a criatura dentro do seu pequeno banheiro. Aquelas coisas a deixavam enjoada, e se o bicho tivesse que morrer para que ela pudesse dormir, que assim fosse. Ela não pôde deixar de rir. Tinha fechado a janela. Se a tivesse deixado aberta, o bicho poderia ter escapado. Agora era seu prisioneiro indesejado, e não havia como voltar lá para enfrentá-lo. Esta era uma situação para o Jimmy, concluiu. Ele era o matador oficial de insetos da casa. Isso ficou estabelecido desde o primeiro dia. Tessa desceu as escadas fazendo barulho na esperança de que Jimmy acordasse antes de ela chegar lá embaixo. Mas não foi o que aconteceu. A sala ainda estava às escuras, mas ela viu o corpo de Jimmy esparramado na mesma posição de antes. Jim, chamou ela, um pouco acima de um sussurro. Jimmy, acorda. Nada. Ei, Jim, temos um problema? Nada. Dormindo feito uma pedra. Hora de partir para medidas drásticas. Tessa se aproximou e tocou a perna dele. Estava fria, quase gelada. Ela o sacudiu novamente. Jim, levanta, preciso de você. Não houve resposta muscular, nem reação dos nervos. Como ele conseguia dormir tão profundamente quando ela acordava, até com um pombo arrulhando? Alguns têm toda a sorte. Jimmy, disse ela, mais alto dessa vez. Apertou a perna dele com um pouco mais de força, cravando levemente a unha. Nada de nada. Tessa sentiu o ar escapar de seus pulmões. Sua testa começou a suar. Isso não era normal, nem mesmo para o Jimmy. Ela pegou a mão dele, fria como gelo, sacudiu-o com força suficiente para acordar qualquer um. Nada. Tessa segurou o rosto de Jimmy com as duas mãos, sentindo a carne fria, a pele áspera e, para seu horror, algo molhado. Na escuridão, ela notou algo nos olhos de Jimmy. Pareciam fechados, mas havia um brilho emanando deles, como se fossem túneis que levassem direto para o além. Sua visão se ajustou ao escuro em pânico. Tessa se levantou e seu primeiro pensamento foi que tinha 30 anos de experiência médica para usar. Seu marido era saudável e estava em forma. Ainda tinha muitos anos pela frente. Isso não podia estar acontecendo. Tessa correu para a parede e tateou o interruptor com as mãos trêmulas. Encontrou-o, mas seus dedos se recusavam a pressioná-lo. Se o fizesse, daria vida a esse horror, e algo lhe dizia que seria um momento que lembraria pelo resto de seus dias, independentemente do que acontecesse. A luz banha a sala com um tom amarelo vivo. As mãos de Tessa voaram para sua boca, mas não impediram seus gritos. Toda a sua energia abandonou seu corpo e ela caiu de joelhos, sem esperança. Não era nada que sua formação médica pudesse resolver. Ninguém podia resolver isso. Até o cirurgião mais habilidoso consideraria uma causa perdida à primeira vista. Jimmy estava sentado em sua poltrona, com sangue seco cobrindo seu pescoço e camiseta. Era um espécime sem vida, algo que Tessa já tinha visto muitas vezes em sua carreira, mas nunca imaginou que o corpo pertenceria ao homem que amava. Uma segunda onda de desespero a atingiu quando percebeu
que tinha passado por ele há apenas alguns minutos. Procurou o celular para chamar a polícia, mas antes que suas mãos trêmulas pudessem discar o número, viu algo que parecia fora de lugar, mesmo numa cena mórbida como aquela. Ela viu um sinal de vida em seu marido. Em seu frenesi, não tinha notado de imediato. Estava absorta demais no pânico. Relutante, aproximou-se, enxugando as lágrimas com o antebraço enquanto o fazia. Então veio uma terceira onda de desespero quando percebeu que não era um sinal de vida. Os olhos de Jimmy refletiam raios de luz dourada, como se a morte os tivesse transformado em pequenos espelhos. Bem, na verdade, tinha. Porque Jimmy agora tinha moedas de prata onde deveriam estar seus olhos. Tessa perdeu todas as funções básicas: voz, mobilidade, pensamento cognitivo. Conseguiu discar o número da emergência e, quando atenderam, tudo o que pôde fazer foi gritar na linha. Capítulo 1. Ella Dark estava sentada no chão do seu apartamento, cercada por pilhas de documentos. Checou o celular. Uma mensagem de Marcos. Te pego em 10 minutos, seguido de uma fileira de beijos. Ela olhou as horas. 7:30 da manhã. Tinha acordado 2 horas antes, após um sonho estranho em que cantava para uma plateia lotada com uma orquestra. Só que ao se virar, os músicos não tinham rosto. Esperava que fosse apenas sua imaginação brincando e não uma manifestação metafórica dos seus pensamentos. Estava pronta para sair, mas antes precisava dar um jeito naquela papelada. 2 semanas atrás, ela tinha prendido o assassino de prostitutas, em Baltimore, após uma batalha exaustiva. Tinha sido ela quem o derrubou fisicamente, mas foi um esforço conjunto entre ela, a agente Mia Ripley e o agente Mark Balzano para criar as circunstâncias certas. As feridas estavam começando a cicatrizar, pelo menos as físicas. Ela tinha sofrido alguns machucados, mas os médicos do FBI a trataram. No entanto, as feridas emocionais ainda eram um abismo sem fim, que parecia se alargar a cada dia. A agente Ripley tinha descoberto o engano de ela. Ela estivera conversando com o serial killer Tobias Campbell, algo que ela se esforçou muito para esconder de sua parceira, dado o histórico de Ripley com ele. Ripley tinha sido a única a capturar Campbell 15 anos antes, mas não sem traumas. Ela manteve sua parceira no escuro por preocupação com sua reação, e Ripley reagiu exatamente como ela esperava quando finalmente descobriu. Na verdade, foi pior. Mas embora ela ainda chamasse Ripley de parceira em seus pensamentos, o termo mais apropriado era ex-parceira. Ripley disse a ela que não podiam mais ser uma equipe. As últimas palavras de Ripley para ela, antes de ir embora, foram que pediria um novo estagiário. Até agora, ela não sabia se Ripley tinha cumprido sua promessa. Fazia 2 semanas que não a via nem falava com ela, embora não fosse por falta de tentativas de ela. Mandou mensagens, ligou e tentou encontrá-la na sede do FBI, sem sucesso. Ela não queria nada mais do que se desculpar, embora as palavras não conseguissem expressar o quão tola se sentia. Sua carreira nesse campo poderia ter chegado ao fim, e, embora odiasse esse fato, era o que merecia. Não só tinha agido pelas costas de sua parceira, a mesma mulher que salvara sua vida várias vezes nos últimos 6 meses, como era ridículo pensar que poderia se encontrar com um dos criminosos mais famosos do país e manter segredo. Foi o próprio Campbell quem revelou os detalhes a Ripley. Ele lhe enviou uma carta explicando tudo. Ela se abriu para um predador humano e ele reagiu exatamente como se esperaria. A culpa era apenas dela. E não eram apenas os agradecimentos por escrito de Campbell que a assombravam dia e noite. Era o próprio Campbell, pelo menos por procuração. Campbell era uma aranha no centro de uma teia gigante e tinha contatos em todo o país e possivelmente além. Seus discípulos a vigiavam, observando todos os seus movimentos e deixando animais mortos à sua porta. Sempre que ela saía de casa, desconfiava terrivelmente de qualquer pessoa que passasse por ela,
de qualquer estranho que puxasse conversa, de qualquer entregador de panfletos que invadisse seu espaço. Qualquer um deles poderia ser um discípulo de Campbell e, um dia, um deles seria. Sua última preocupação era seu pai falecido. 25 anos atrás, encontrou o pai morto na cama, e o assassino nunca foi descoberto. 2 semanas atrás, encontrou um homem chamado Richie Cunningham, que suas fontes disseram ser um antigo inimigo do pai. Richie negou qualquer envolvimento no assassinato, mas disse a Ellen que o pai dela tinha sérios problemas financeiros. Supostamente devia dinheiro às pessoas erradas. Era a primeira vez que ela ouvia falar disso, mas iria investigar mais a fundo. As pilhas de documentos ao seu lado eram os pertences do pai. Contas, recibos, cartas. Se houvesse algo ali que arranhasse a superfície da verdade, ela encontraria. Mas a concentração não era fácil, não com a mistura de problemas que a atormentavam. Já era tarde, mas ainda precisava analisar a papelada de 1993 a 1995. Tomou alguns goles de uísque com limão para afastar o cansaço, um truque que seu ex-companheiro lhe ensinara. O limão para aumentar os níveis de concentração e o uísque porque era uísque. Pegou a próxima pilha e folheou-a, procurando por algum documento diferente, algo que não seguisse o formato padrão de saudação fria, pedido de dinheiro, assinatura informal. As margens do papel se tornaram um borrão à medida que o cansaço a dominava, mas então a metade inferior da pilha escorregou de suas mãos. Ela olhou para o pedaço de papel amarelado que estava no topo da pilha. Um tamanho diferente dos demais. Não era um papel de tamanho padrão, nem um papel timbrado comum. E foi inteiramente escrito à mão. Parte da tinta havia desbotado com o tempo, mas o conteúdo ainda era, em sua maioria, legível. Kane, considere isto como reconhecimento do dinheiro emprestado. Deve ser reembolsado integralmente, com 10% de juros, até 25 de maio de 95. OA. Ela quase derrubou o restante dos papéis quando viu a data. 5 dias antes da morte de seu pai. Suas mãos tremeram ao alcançar o papel, mas seus instintos de detetive logo entraram em ação. Com cuidado, pegou-o pela ponta, ergueu-o e examinou cada centímetro. Escrito em tinta preta, havia apenas algumas frases na frente e nada no verso. Se isso ficou no meio desses papéis por 2 décadas, havia chance de as impressões digitais do autor ainda estarem em algum lugar. Mas afinal, o que era aquilo? Algum tipo de recibo? E ainda por cima manuscrito? Nenhum estabelecimento respeitável usaria um papel tão irregular, então seria uma transação clandestina? E por que não havia menção ao valor real? Ela folheou rapidamente o resto dos documentos para ver se encontrava algo parecido. Nada. Nenhum outro papel se assemelhava a este. Era um caso isolado. Algo não batia. E a maior questão era: quem era Owa? As iniciais de alguém? O nome de uma organização? Ela precisava investigar. Colocou o documento em uma pasta plástica para mantê-lo seguro, e depois o guardou. Era segunda-feira, o que significava volta à rotina do escritório, de volta ao mundo da inteligência. Mas em qualquer momento livre que tivesse, ela planejava procurar Mia e pedir desculpas. Já tinham se passado 2 semanas e certamente Mia não podia ficar brava com ela para sempre. O celular de ela tocou novamente. Lá fora! X! Ela correu para a porta, deixando para trás as pilhas de arquivos. Desde que se conheceram, ela tinha gostado muito de Mark Balzano. Um encontro virou 2, e 2 se transformaram em um relacionamento casual. Agora ela não estava desesperada para oficializar as coisas, pelo menos ainda não, porque essas coisas vêm com o tempo. Ela não era de se precipitar em relacionamentos, especialmente com alguém com quem trabalhava, embora essa fosse uma nova experiência para ela. Do lado de fora do seu condomínio, a primavera estava a todo vapor, mas as temperaturas agradáveis e o sol ameno
pouco fazia para acalmar suas preocupações. O sedã de Mark esperava bem na porta. Ela entrou no carro e cumprimentou Mark com um beijo nos lábios. Chegou cedo, disse ela. Pontualidade é uma qualidade muito atraente em um homem. 5 minutos antes do combinado. Bem na hora, respondeu Mark. Mark era um agente experiente, mas estava temporariamente afastado devido a uma lesão. Tinha sido designado para trabalho administrativo por enquanto, embora isso não o impedisse de ajudar ela em campo quando ela precisou da última vez. Hoje ele vestia seu casaco do FBI e tinha prendido o cabelo em um rabo de cavalo. Era um visual ousado, mas ele conseguia se sair bem. Como você está se virando? Zrenia perguntou ele. Encontrou algo nas coisas do seu pai? Ela gostava de Mark porque ele a entendia. Tinham as mesmas abordagens e filosofias quando se tratava de salvar vidas e fazer justiça, e não fazia mal que ele tivesse um queixo esculpido que ela podia admirar por horas. Havia apenas uma coisa que a preocupava. Eles dirigiram pela avenida principal em direção à rodovia. A sede do FBI ficava a 45 minutos de viagem, o dobro no horário de pico. Muita coisa era inútil, mas encontrei uma coisa, um tipo de recibo. Um recibo? De quê? Não sei ao certo, disse ela. Estava escrito à mão e só mencionava dinheiro emprestado. Mark abaixou o volume do rádio. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser um amigo dele sendo meticuloso depois de ter emprestado R$ 10. Ou pode ser uma piada. Ela refletiu sobre o assunto. Pode ser, mas por que ele guardaria isso? Razões sentimentais? Não sei. Estou só chutando, mas vale a pena investigar. Com certeza, primeiro vou tentar as impressões digitais. Se não derem nada, vou tentar comparar a caligrafia. Depois, se ainda não houver nada. Mark freou bruscamente quando outro veículo entrou na frente deles. Ela se agarrou ao apoio de braço quando o carro desacelerou abruptamente até quase parar. Ela se preparou, prevendo uma reação negativa de Mark. Caramba, foi por pouco, disse ele. Ela esperou um segundo para que o momento passasse. Se havia uma coisa em Mark que ela não entendia, era seu temperamento. No primeiro encontro, Mark tinha repreendido um cliente do restaurante por quase derrubar sua bebida. Um pequeno incômodo, mas que Mark exagerou em proporções absurdas. Ela não se importou na hora e Mark se desculpou profusamente, mas desde então ela ficava alerta perto dele. Nas últimas 2 semanas ele tinha se comportado bem, mas a preocupação persistia. Motoristas de segunda-feira, disse ela. Típico. Ir correndo para o trabalho para ficar sentado numa baía o dia todo. Ela deu de ombros. Talvez, mas pode ser médico ou algo assim. Duvido, era uma mulher. Ela coçou a cabeça. Seria uma tentativa de piada? Isso é meio... Brincadeira, interrompeu Mark. Tô zoando, só tentando descontrair o clima. Tô um pouco preocupado com você, com todos esses problemas recentes. Ela passou por várias respostas possíveis na cabeça, acabando frustrada. Era cedo demais para isso. Tô ótima, só preciso de tempo para digerir tudo, mas valeu pela preocupação. Entraram na rodovia. Parecia estar livre por alguns quilômetros, mas com certeza o trânsito pioraria perto da cidade. O que você vai fazer agora? Perguntou Mark. Continua trabalhando no campo de vez em quando, né? A mesma coisa das últimas 2 semanas, trabalhando na inteligência até o diretor me chamar. Se ele me chamar. Ele não falou uma palavra comigo desde que o Ripley me largou. Tô começando a achar que meus dias de agente especial já eram. Aposentada em menos de 1 ano? Durou mais que muita gente. Ela olhava os prédios passando. Vistas familiares que já tinha visto 1000 vezes, mas que traziam um conforto inexplicável. Quero fazer isso por muito mais tempo. Trabalhar atrás de uma mesa não é a mesma coisa que estar lá fora. Mark abaixou a janela e apoiou o cotovelo na abertura, com a outra mão no volante. Nem me fale.
Quando a gente está no meio da confusão, sente que está fazendo a diferença, né? Com certeza, suspirou ela. Agora me sinto como se estivesse esperando más notícias ou algo pior. É uma droga. Se você quiser me ajudar, posso fazer um pedido. Você pode ficar um pouco mais perto da ação, mas ainda assim manter distância. É tipo olhar vitrine. Ela pensou por um segundo, mas não gostou da ideia. Era melhor ficar onde sabia que tinha um emprego. Valeu pela oferta, mas acho que não ia rolar. Pelo menos sei o que estou fazendo na inteligência. Bom, acho que sei. Ultimamente tem sido tudo meio confuso. Relaxa, as coisas vão se ajeitar. Mark se aproximou e apertou a coxa dela. O diretor é um cara ocupado. Tem governadores no pé, políticos, figurões do governo. Acha que ele tem tempo para uma Zé Ninguém como você? Ela olhou para Mark. Seus olhos se estreitaram ao encontrar os dele. Ele sorriu. Tô brincando. Qual é? Você sabe o que eu quis dizer. Ela balançou a cabeça e riu. Com esse senso de humor, você tá perdido no escritório. Mark concordou com a cabeça. Acha que eu me daria bem como comediante? O celular de ela tocou no bolso. Ela o tirou. Tava pensando mais em agente funerário. Olhou para a notificação subitamente transportada para outra dimensão. Seu coração parou por um segundo. Mark percebeu a mudança dela. Algum problema? Zrenia perguntou. Ela ouviu as palavras dele, mas não as registrou. Os pensamentos vieram rápido e ela teve que abrir a janela para o ar fresco limpá-los. Parece que ele não está ocupado demais para uma Zé Ninguém como eu. O diretor quer falar com você? Ela leu a mensagem em voz alta. Venha ao meu gabinete imediatamente. Precisamos conversar. Capítulo 2. Nos escritórios do FBI, ela estava parada à porta do gabinete do diretor William Edis. Ela conseguia ver seu contorno difuso através do vidro fosco, curvado sobre a mesa numa postura profissional que lhe causava um novo temor. Bateu a porta com a mão trêmula. A essa altura, Edis já teria tido tempo para refletir sobre os acontecimentos recentes. Mia certamente lhe contara tudo, tanto por despeito quanto por dever profissional. Edis devia saber 2 encontros de ela com Tobias Campbell, mas há apenas um mês ele dera a ela a opção de ver Campbell ou não. Ela o fizera, mas seu erro foi não ter informado seus superiores. Também revelara ao assassino detalhes das investigações em andamento, e Edis, sem dúvida, teria algo a dizer sobre isso. Entre! Gritou Edis de trás da porta. Ela abriu lentamente e entrou. Bom dia, senhor. Edis. Senhorita Dark. Por favor, sente-se. Ele parecia ter perdido alguns quilos desde a última vez que ela o vira. Sua estrutura atarracada ainda bloqueava a maior parte da janela atrás da mesa, mas seu rosto, antes redondo, tinha agora uma nova forma. O rumor na sede era que ele estava se divorciando, e talvez isso fosse um efeito colateral. Ele empurrou os óculos com um dedo e apontou para a cadeira de couro encostada na parede. Ela sentou-se. Seu coração disparou como um pássaro preso no peito, e ela se perguntou se esta seria a última vez que veria o interior deste escritório. Talvez fosse seu último dia no FBI. Uma carreira de 7 anos, de analista de inteligência a agente especial e agora ex-funcionária desonrada. Um percurso profissional comum, mas que ela nunca imaginara para si. Tentou manter a calma. Mantinha os pés bem firmes no chão e controlava a respiração. Tinha uma resposta para tudo. Deus sabe que ela ensaiara suas falas o suficiente nas últimas 2 semanas. Edis recostou-se na cadeira e olhou para o teto. Respirou fundo. Ela se preparou. Tenho certeza de que você sabe do que se trata, disse Edis. Ela assentiu. Colocou as mãos sob o queixo. Sim, eu sei, senhor. A agente Ripley me informou de tudo, então não sei bem como dizer isso. Por favor, senhor, eu posso lidar com isso. Sei que cometi um grande erro.
Estou pronta para enfrentar as consequências. O diretor estalou os dedos e inclinou a cabeça para o lado. O que você fez foi uma tolice e uma irresponsabilidade. A agente Ripley tinha todo o direito de suspender a parceria de vocês. Eu entendo por que ela fez isso, disse ela, de alguma forma mantendo-se firme. Isso parecia a preparação para um golpe final devastador. Ela segurou a perna para impedi-la de tremer. Desejou que Eds acabasse logo com aquilo. Mas devo dizer que a agente Ripley e eu frequentemente discordamos. Pessoalmente, não a culpo pelo que fez. O medo diminuiu um pouco. Ela não tinha certeza se estava ouvindo direito. Como assim? Sério? Zrenia perguntou. William Eds soltou um suspiro pelo nariz. Você teve uma oportunidade e a aproveitou. Sim, eu gostaria que tivesse sido um pouco mais transparente sobre as coisas. Sei que foi um convite pessoal do Campbell, mas dado o histórico dele com a agente Ripley, acho que você tinha o dever de mantê-la informada. Era um dever moral, mas não legal. Então é uma questão complicada para mim. Senhor, eu entendo, mas a razão pela qual não contei a agente Ripley foi porque não queria magoá-la. Pensei em conhecer o Campbell, aprender algumas coisas com ele e me afastar. Nada mais. Não sabia até onde isso iria. Eu entendo, senhorita Dark. Você é jovem e ambiciosa, desesperada para fazer a diferença. Eu também já fui jovem e ambicioso antes de a burocracia e a política me dominarem. Se isso fosse há 30 anos e eu estivesse no seu lugar, teria feito o mesmo. Talvez tivesse contado ao meu parceiro, mas teria feito o mesmo. O abismo sob ela diminuiu. Ela sentiu-se subitamente inundada de alívio. Ah, bem, devo dizer que não esperava essa resposta. Obrigada pela compreensão, disse ela. De nada, mas ainda há a questão de ter divulgado informações vitais sobre uma investigação em andamento ao Sr. Campbell. Com isso, eu tenho um problema. Ainda não estava fora de perigo, pensou ela, mas sua punição era merecida e ela estava pronta para recebê-la. O senhor tem toda a razão, eu não devia ter feito aquilo. Foi imprudente e pouco profissional. Campbell parecia ter todas as respostas e eu estava desesperada. Mas não estou aqui para dar desculpas. Eds pegou uma pasta marrom e folheou-a. O adesivo na frente indicava que era um caso ativo. A boa notícia é que, como o caso já está resolvido, a informação que o Tobias tem não é realmente um problema. Mas em outras circunstâncias, isso resultaria em medidas disciplinares, talvez até uma suspensão sem remuneração. Estou sendo claro? Chega de encontros secretos com o Campbell e de vazar detalhes confidenciais. Entendido? Sim, senhor, disse ela. Garanto que não vai acontecer de novo. Ótimo. Dito isso, não posso falar pela agente Ripley. Como eu disse, temos nossas divergências, e esta é uma delas. Por isso, designei um novo parceiro para você. Ela se levantou num impulso. A frustração corria por suas veias. O quê? Ela realmente levou isso adiante? Eds ergueu as mãos. Por favor, senhorita Dark, sente-se. Não é hora de exageros. Ela esfregou as têmporas com força. Não acredito nisso. Pensei que ela estivesse só blefando. Depois de tudo que passamos juntas, de todas as vezes que ela duvidou das minhas teorias quando eu estava certa, e agora me abandona. No fundo, ela esperava que Mia pedisse um novo parceiro, mas a realidade disso acontecer de fato despertou uma nova onda de mágoa. Foi ela quem pediu ela, não havia nada que eu pudesse fazer. Era isso. Sua carreira na área estava chegando a um fim abrupto. Sentia-se como se estivesse numa esteira, correndo atrás de um objetivo inalcançável. Preciso ligar para ela, ela exclamou. Pegou o celular e ligou para Mia. Seu histórico já mostrava 16 chamadas não atendidas nas últimas 2 semanas. Algo lhe dizia que esta, durante o expediente, poderia fazê-la atender. Saiu correndo de volta ao saguão, deixando Ed sozinho, abandonando todo o profissionalismo no processo. A emoção a guiava.
Ouviu o tom de chamada. 2, 3, 4 toques. Com o telefone colado à orelha, percorreu a área, na esperança de que, por milagre, Mia pudesse aparecer. Havia rostos conhecidos, mas nenhum sinal de sua ex-parceira. A linha caiu. Não era a caixa postal. A chamada tinha sido rejeitada. Alô? Disse uma voz. Ela Dark? Ela se virou e deu de cara com um homem olhando para ela. Ele era careca e um pouco mais alto que ela. Vestia um terno cinza com uma gravata vermelha. Tinha olhos castanhos profundos, maçãs do rosto salientes e um físico esguio. Ela guardou o celular no bolso. Sim, sou eu. O homem estendeu a mão. Agente Byford, prazer em finalmente conhecê-la. Ela tentou se situar. Tinha perdido alguma coisa? Nunca tinha visto esse homem nem ouvido seu nome. Ela retribuiu o cumprimento com um olhar confuso. Ela Dark. O que você quer dizer com finalmente me conhecer? O agente Byford passou a pasta de uma mão para a outra. Não te avisaram? A porta atrás dele se abriu e Edis colocou a cabeça para fora. Ela se virou para ele. Senhorita Dark, disse Edis, este é o agente Nigel Byford. Ele é seu novo parceiro. Hã? Disse ela atônita. Novo parceiro? Sim, agora volte para dentro. Vocês têm um novo caso para resolver. Ela olhou de Edis para o novo agente. Tudo parecia um pesadelo. Ela se sentou de um lado do escritório, Byford do outro. Ela o examinava discretamente. Esperavam mesmo que ela fosse a campo com esse estranho? Pelo menos, ela conhecia Mia Ripley de antemão, mas nunca tinha ouvido falar de um Nigel Byford em toda a sua carreira. Talvez ele fosse novato ou ela estivesse ali para treiná-lo? Agente Byford, disse Edis. Tenho certeza de que já viu a senhorita Dark por aí. Deve ter ouvido falar dela. Byford levantou os olhos do bloco de notas. Sim, já vi. É um prazer conhecê-la. Sua voz tinha um sotaque da Califórnia, suave, mas firme. Ela tem 4 casos resolvidos, então está num bom caminho. Sob sua orientação, esperamos que continue assim. Farei o possível, senhor. Parecia que ela ainda era a estagiária. Isso doeu um pouco. Senhorita Dark, o agente Byford é outro de nossos veteranos de campo. Está conosco há mais tempo do que me lembro. 15 anos, senhor, esperando por mais 15. Ela se perguntou por que nunca tinha ouvido falar dele antes. Decidiu que abordaria isso quando tivesse tempo para conversar. Ótimo. Bem, o que temos aqui é algo bem estranho, disse Edis. Newark, Delaware. 2 cadáveres. O primeiro foi morto há 3 noites e o segundo ontem à noite. A polícia local nos chamou devido à natureza, digamos, bizarra dos crimes. Edis entregou uma pasta marrom a cada um dos agentes. Ela abriu a sua e folheou as páginas. A primeira coisa que chamou sua atenção foram as fotos chocantes da cena do crime da primeira vítima. A primeira mostrava um homem de meia-idade morto em sua cadeira, com a garganta cortada e o tronco coberto de sangue. A seguinte era um close do rosto dele. Meu Deus, isso são moedas? Perguntou ela. Sim, são, confirmou Edis. Nosso suspeito parece ter uma assinatura bem peculiar. Ela refletiu sobre isso. Se Mia estivesse ali, diria que colocar moedas nos olhos fazia parte do ritual, não da assinatura. Ela deixou para lá. Buscou em sua memória assassinos em série históricos que tivessem se concentrado nos olhos e encontrou 2 nomes. Fez o mesmo com as moedas e não achou nada. Interessante, comentou Byford. As moedas podem ser simbólicas. Ela deixou o comentário no ar. Certamente precisava de mais elaboração. Mas não veio. Você acha mesmo? Pensou ela. Os 2 homens foram mortos em casa e tinham a mesma idade. O suspeito cortou suas gargantas e colocou moedas nos olhos após a morte.
As equipes locais estão preservando a segunda cena do crime agora. Também estão aguardando os laudos forenses do primeiro. Dark, Byford. Alguma ideia? Ainda não. Só preciso de um tempo para organizar meus pensamentos. Tem muita coisa para digerir. Ela tinha várias ideias, mas não queria revelá-las de imediato. Porém, também queria melhorar sua relação com Edis, considerando os problemas recentes. Essas moedas podem representar várias coisas, mas estou mais preocupada com o método de matar. Byford ergueu os olhos do arquivo. Por quê? Um único corte na garganta e nenhuma outra laceração. Isso sugere que ele pode atacar suas vítimas com precisão ou dominá-las sem força. Significa que é habilidoso, astuto e capaz de invadir casas sem ser notado. Estamos lidando com um psicopata competente e organizado, empenhado em transmitir algum tipo de mensagem distorcida. Byford assentiu. Vejo que teremos muito o que discutir. O que ele quis dizer com isso? Ela não estava gostando desse novato. Nunca acreditou no velho ditado sobre primeiras impressões, mas começava a acreditar. Com certeza, disse ela. Preciso de vocês dois lá imediatamente, disse Edis. A administração já cuidou dos voos e hotéis. Quando chegarem, quero que se encontrem com a polícia local para um briefing. Um crime assim vai causar muito medo. Isso significa que a imprensa vai pegar pesado, e sou eu quem responde às perguntas. Não preciso dizer que precisamos pegar esse criminoso ontem. Entendido, senhor, disse Byford. Estou em cima disso. Ele se virou para ela. Nos encontramos no aeroporto? Ela assentiu. Tudo bem, nos vemos lá. Esse cara não estava dando muito com o que trabalhar. Deveriam se encontrar no avião? Na sala de espera? Ela não questionou. Este era seu caso para resolver, pensou. Sua chance de mostrar que podia fazer isso sozinha. Byford se dirigiu à porta. Ela pegou sua bolsa e o seguiu. Senhorita Dark, pode ficar um momento? Perguntou Edis. Ela se virou relutante. Claro, senhor. Acenou para se despedir do novo parceiro e fechou a porta, sentindo-se um pouco rude ao fazê-lo. O que precisa? Ele a levou de volta à sua mesa e sentou-se. Nigel Byford é um ótimo agente. É o que eu chamo de general de campo, então você estará em boas mãos quanto a procedimentos e questões legais. Não duvido. Ele me parece bem sensato. Muito. Mas ele vem do contra-terrorismo. Consegue sair de situações de vida ou morte como ninguém, mas não tem a... Edis procurou a palavra. Perspicácia que você pode ter. Entendo, disse ela. Edis estaria preparando-a para alguma coisa? Parecia uma conversa estranha de se ter. Então ele não é um especialista em comportamento? Não no que diz respeito aos psicopatas ou psicóticos extremos. Ele entende as mentes fundamentalistas distorcidas melhor do que qualquer outro nos nossos arquivos. Mas os assassinos em série domésticos são um território relativamente novo para ele. Entendi. Então, devo orientá-lo tanto quanto ele me orienta? É isso que você quer dizer? Mais ou menos. Também não precisa lembrar que este é seu primeiro caso sem Ripley ao seu lado. Se você voltar vitoriosa, quem sabe o que isso pode fazer por sua carreira? Esse pensamento já tinha passado pela cabeça de ela. Todos os seus casos anteriores tinham o nome de Mia associado a eles. Então, ela era o centro das atenções, a estrela. Se ela resolvesse este caso sem o envolvimento de... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.